Lyon, 1943. Ocupação alemã. Naquela época, eu achava que silêncio era segurança. Trabalhar na biblioteca pública durante a guerra era, de certa forma, um privilégio. Havia calor, havia livros e havia rotina. A previsibilidade era uma forma de esperança. Todas as manhãs, eu atravessava a ponte principal de Lyon com meu casaco surrado e a cabeça baixa. Evitava os soldados, os olhares longos, os jornais com manchetes vermelhas. Meu mundo era feito de páginas, prateleiras e pequenas respirações contidas entre uma leitura e outra. Foi ali que vi Eric pela primeira vez. Eu me lembro do som dos passos, firmes, mas não apressados. Era raro ver soldados alemães ali dentro. Eles preferiam os bares, os pátios, os interrogatórios. Mas aquele não. Ele entrou com um livro nas mãos. Falava francês com um sotaque quase elegante. Não sorriu, apenas me olhou por um segundo a mais do que o necessário. Eram olhos pálidos, não frios, tristes. O tipo de tristeza que não se aprende, apenas se carrega. Ele pediu permissão para estudar filosofia. Disse que precisava lembrar de quem era. Naquele dia, não respondi nada além do necessário. Mas, quando ele saiu, reparei no título que havia deixado sobre a mesa. O Estrangeiro, de Camus. Nos dias seguintes, ele voltou, sempre no mesmo horário. Sentava à mesma mesa, lia com atenção e saía sem fazer barulho. Fui eu quem começou. Escrevi uma frase de Camus num pedaço de papel e deixei dentro do exemplar seguinte. No meio do inverno, descobri que havia dentro de mim um verão invencível. No dia seguinte, o papel havia sumido. Mas dentro de outro livro, encontrei uma resposta. É esse verão que tento encontrar. Assim começou tudo. Sem nomes, sem voz. Apenas palavras escondidas entre páginas de uma guerra que ninguém sabia quando acabaria. Havia algo especial nas terças-feiras. Talvez fosse o som da porta abrindo sempre no mesmo horário. Ou o modo como ele colocava o casaco na cadeira com precisão. Ou ainda o silêncio confortável que se instalava entre nós, mesmo sem troca, de palavras. Eric nunca chegou a me dizer seu nome. Eu descobri quando ele assinou um dos bilhetes. Nada mais que isso. Eric. Sem sobrenome, sem cargo militar, sem passado. Naquela época, nomes podiam ser perigosos. Nosso ritual era simples. Ele deixava um bilhete dentro de um livro. Eu respondia no dia seguinte, em outro. Às vezes usávamos citações, outras vezes frases nossas, envoltas em metáforas que nos protegiam de tudo e de todos. Eu temia que alguém descobrisse, mas ao mesmo tempo, era a única parte da minha semana que fazia meu coração acelerar por algo além do medo. Eric nunca me tocou, nunca se aproximou mais do que o permitido. Mas certa vez, quando entreguei a ele um exemplar de Crime e Castigo, nossos dedos se encostaram por um segundo. E naquele instante, eu soube. Ele sentia o mesmo. Um dia, deixei dentro de um livro um desenho pequeno, uma ponte, a mesma que eu atravessava todas as manhãs. E escrevi: Já pensou em atravessá-la sem farda? Na tarde seguinte, ele deixou dentro de um exemplar de Sartre uma única palavra. Sim. Foi a primeira vez que senti medo do que estávamos construindo. Porque ali eu entendi. Ele não era apenas um desertor de dentro. Ele queria ser um desertor de verdade. E isso custava vidas. Era uma quinta-feira. E como todas as quintas, eu estava sozinha na biblioteca. A neve caía fina lá fora. E o silêncio das estantes era quase reconfortante. Até que não foi mais. A batida na porta não foi sutil. Foi seca. Autoritária. 2 homens com casacos escuros e olhares afiados entraram sem esperar convite. A Gestapo. O ar mudou de peso. Eles começaram a fazer perguntas que não pareciam perguntas. Queriam listas de leitores, livros emprestados, horários, nomes. Mas o que procuravam era medo. Quando viram os registros de visitantes, pausaram o dedo sobre um nome. Este soldado vem sempre? Engoli seco.
Disse que sim, mas que era discreto, que lia muito, que nunca causou problemas. O que ele costuma ler? A filosofia, respondi. Curioso. Inspecionaram prateleiras, mesas, gavetas. Não encontraram nada. Mas quando se foram, levaram 2 livros com eles e um caderno de anotações. Naquela noite, eu não dormi. Passei horas tentando lembrar quais livros poderiam ter levado mensagens nossas. O caderno, eu sabia, não continha nada comprometedor. Era apenas um diário de empréstimos. Mas os livros? Foi nesse momento que me dei conta. Um deles era o volume onde eu deixaria a resposta a Eric naquela semana. O bilhete ainda estava lá dentro. E se o vissem? E se o associassem a mim ou a ele? Fui até a biblioteca no dia seguinte com um nó na garganta, mas a entrada estava fechada. Uma placa colada por fora informava que o local estaria interditado, por tempo indeterminado, para inspeção de segurança. Me sentei no degrau gelado, sem coragem de ir embora. Esperei. Esperei horas. Eric nunca apareceu, nem naquele dia, nem na semana seguinte, nem nunca mais. Foi ali, aos 18 anos, que aprendi que o amor às vezes não termina. Ele apenas desaparece. Presente, 2025. Passei horas encarando aquele bilhete. Meus dedos percorriam a caligrafia como se pudessem alcançar o tempo. Ler aquelas palavras agora, depois de tanto tempo, era como abrir uma porta que eu tinha lacrado por dentro, com medo de que, ao escancará-la, o que saísse fosse dor demais. Mas ali havia mais do que dor. Havia presença. Havia ele. O bilhete não era longo, mas cada palavra pesava como se tivesse sido escrita com o corpo inteiro. Se você encontrar este bilhete, é porque algo deu errado. Eu estive aqui, esperei por você. Mas agora, eu preciso ir. Talvez um dia nos reencontremos. Talvez essa guerra não leve tudo. Eric. A data no canto inferior era de 2 semanas após a última vez que o vi. E então, como um mapa que se reativa com a luz, tudo começou a se encaixar. Aquele livro, o de capa azul, era um dos que estavam na estante dos fundos, e provavelmente foi um dos volumes levados pela Gestapo no dia da batida. Eles não deviam ter percebido o bilhete. Ou talvez apenas o ignoraram, considerando-o irrelevante. Anos depois, quando a biblioteca foi desmontada, parte do acervo foi guardada em casas de antigos funcionários. E agora, por ironia do destino, ou justiça do tempo, aquele livro havia voltado para mim. Sentei na poltrona da sala. O sol da tarde entrava pelas cortinas e tudo parecia suspenso, como se o mundo respirasse junto comigo. Eric havia voltado, não em carne, nem em voz, mas naquela carta, naquela única chance de me dizer algo que talvez fosse sua despedida. E eu que passei uma vida sem saber se ele tinha me esquecido, agora descobria que ele me esperou. Ele me esperou. Sempre achei que tivesse fechado aquela janela. Aquela por onde anos atrás entravam o frio da guerra e a saudade de algo que nunca pude nomear. Mas agora percebo. Ela sempre esteve entreaberta. Passei a vida inteira sem falar de Eric. Talvez por medo de parecer louca, talvez por vergonha de ter sentido amor por um homem que usava a farda do inimigo. Ou talvez por medo de descobrir que ele realmente tinha me esquecido. Mas ele não esqueceu. O bilhete estava ali. E com ele, tudo o que me esforcei para guardar em silêncio. Lembro de uma tarde específica, pouco depois do fim da guerra. Eu estava na estação ferroviária, ajudando uma prima a embarcar para o sul. E por um segundo, vi um homem do outro lado da plataforma. Tinha a mesma altura, o mesmo jeito contido de andar, e algo nos olhos que fez meu coração parar por um instante. Mas quando me aproximei, não era ele. Voltei para casa e chorei como nunca havia chorado. Não só por Eric, mas por mim. Porque naquele dia, compreendi que ele não tinha partido apenas da biblioteca. Ele tinha saído da minha história, sem final, sem explicação, sem chance de recomeço, ou era o que eu pensava.
Agora, com o bilhete nas mãos, o que antes era uma lembrança fragmentada se tornava verdade. Ele me esperou. Talvez não por dias, talvez não por meses, mas por tempo suficiente para acreditar que eu voltaria. E eu não. Voltei. Não por escolha, mas por medo. Hoje, aos 92 anos, não carrego arrependimentos, mas carrego o peso suave de uma pergunta que nunca poderei responder. E se eu tivesse voltado? Passei os dias seguintes relendo o bilhete como quem relê um livro com final interrompido. Não havia mais páginas, mas havia uma presença constante. Eric nunca foi embora de verdade. Eu só precisei de 62 anos para ouvir o que ele tentou me dizer. Comecei a sonhar com a biblioteca. Nos sonhos, tudo era como antes. O cheiro das páginas antigas, o rangido da cadeira de madeira, o som abafado dos passos sobre o chão de pedra. E ele estava lá, sentado na mesma mesa de sempre, com o casaco dobrado ao lado e os olhos baixos, como se lesse sem pressa, esperando algo ou alguém. Acordava com lágrimas nos olhos, mas sem tristeza. Era uma saudade tranquila, daquelas que já não ardem, apenas apertam de leve. Pensei em escrever uma carta para ele, uma daquelas que nunca serão enviadas. Talvez eu ainda escreva. Talvez seja essa a forma de devolver o bilhete. Não para ele, onde quer que esteja, mas para mim, para a menina de 18 anos que, mesmo com medo, ousou amar. Que trocou bilhetes entre as prateleiras de uma guerra, e que agora pode finalmente fechar aquela janela, não com amargura, mas com gratidão, porque no fim, o amor, que não teve tempo, foi também o amor que me ensinou a reconhecer o que é eterno. Hoje, o bilhete está guardado entre as páginas de um novo livro. Não o escondi, mas também não o exibo. Ele está ali, como a memória do que foi, e do que, de certa forma, ainda é. Não sei o que aconteceu com Eric depois daquilo. Se sobreviveu, se foi levado, se esperou por mim até o último dia. Mas sei que, onde quer que tenha estado, ele carregou algo que o ligava a mim. E eu carreguei o mesmo. Não falamos sobre isso. Não tivemos despedida. Mas nem todo amor precisa ser vivido para ser verdadeiro. Às vezes, ele só precisa ser sentido. E mesmo que o tempo tenha nos faltado, a lembrança ficou, como o último bilhete, silencioso, resistente, inesquecível. Se essa história tocou seu coração, não vá embora em silêncio. Curta o vídeo se você acredita que existem amores que sobrevivem ao tempo. Comente aqui embaixo. Você já viveu algo que nunca foi dito em voz alta? Compartilhe com alguém que carrega uma história que nunca teve final. E inscreva-se no canal para mais narrativas que unem emoção, memória e verdade. Obrigada por estar aqui. A próxima história pode ser a sua